Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Caritas para mais uma aula de correções. Vamos começar? Então, começando agora a correção da nossa atividade número 6, da página número 106, do nosso livro didático. A questão número 6 diz o seguinte: considere um losango cujas medidas estão indicadas a seguir em centímetros. Então, temos aqui a figura de um losango. Está me dizendo que a sua diagonal maior mede 2x mais 6 e sua diagonal menor 2x menos 1. A. Determine a função s de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, uma função de segundo grau, que obedece a essa lei de formação, correspondente à área desse losango. Então, para a gente determinar essa função, eu devo me lembrar da fórmula para calcular a área de um losango, que a gente estudou lá nos nossos anos iniciais, 6º e 7º ano, área de figuras planas. Então, para calcular a área de um losango, a gente sabe que tem que multiplicar a sua diagonal maior vezes a sua diagonal menor e dividir por 2. Então, vamos lá montar essa função que determina a área dessa figura. Tá aqui o nosso losango. Diagonal maior medindo 2x mais 6, menor 2x menos 1. Fórmulazinha para calcular a área do losango. Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Medida da diagonal maior, 2x mais 6. A gente tirou daqui, medida da diagonal maior. Que está multiplicando a diagonal menor, 2x menos 1. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui a gente vai fazer a distributiva, tá, gente? O número 2x vai multiplicar primeiro 2x. 2 vezes 2, 4. 4. X vezes x, x ao quadrado. Agora, o 2x vai multiplicar o menos 1. 2x vezes menos 1. Sinais diferentes, mais com menos. Menos 2x vezes 1, 2x. Agora é a vez do número 6, multiplicar todos os elementos aqui do parênteses. 6 vezes 2x, 12x. Sinais iguais mais, Agora, o 6 é multiplicar o menos 1. 6 vezes 1, 6. Sinais diferentes, menos. Então, 4x ao quadrado, menos 2x mais 12x, menos 6, tudo dividido por 2. Lembram, em polinômios, o que a gente faz com números com letras de mesmo parte literal e de mesmo grau? A gente soma, Vamos lá, a área é igual a 4x ao quadrado, 12x menos 2x, 10x. Isso, menos 6, dividido por 2. Então, a área do nosso losango vai ser igual. Vamos dividir tudo isso aqui por 2. Olha, esse 2, ele está sendo dividido aqui por todos, tá? O 4x ao quadrado dividido por 2, 10x por 2, 6 por 2. Então, vamos lá. 4 dividido por 2, 2x ao quadrado. 10x dividido por 2, 5x. 6 dividido por 2, 3. Então, tá aqui a função que representa a área desse losango, que é uma função de segundo grau, Temos aqui o termo A, B e o C. Então, essa é a resposta da letra A. Muito bem. Letra B. Qual é a área do losango para x igual a 3? Então, a gente vai substituir naquela função que a gente encontrou, no lugar do x, o número 3. E depois, a gente ainda vai fazer a mesma coisa, só que usando o x igual a 8, tá bom? Então, vamos descobrir as medidas, o cálculo da área desse losango, substituindo valores no x, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui para x igual a 3, tá? Então, a função que a gente encontrou na letra A era essa, 2x ao quadrado
mais 5x menos 3. Então, é nessa função que eu vou substituir o número 3, aqui na letra x, tá bom? Então, vamos lá, 2, que vai multiplicar 3 ao quadrado, mais 5, que multiplica 3, menos 3. A área vai ser igual. Primeiro, a gente vai resolver a potência. 2, que multiplica 3 ao quadrado, 9, mais 5 vezes 3, 15, menos 3. A área vai ser igual 2 vezes 9, 18, mais 15, menos 3. 18 mais 15 menos 3, somando tudo, ó, 18 menos 3, 15, mais 15, 30, né? Como a área foi dada em centímetros quadrados, então, se o meu x aqui valer 3, a área do meu losango vai ser de 30 centímetros quadrados, certo? Agora, a gente vai fazer para x igual a 8. Então, para x igual a 8, a área vai ser igual, aonde for x, eu vou colocar o número 8. 2, que multiplica 8 ao quadrado, mais 5, que multiplica 8, menos 3. A área vai ser igual a 2, primeira potência, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Mais 5 vezes 8, 40, menos 3. A área vai ser igual a 2 vezes 64, 128, mais 40, menos 3. A área vai ser igual a 128 mais 40, 168, menos 3, 165 centímetros quadrado. Então, a minha função para x igual a 8, o resultado da área do meu losango, se o meu x tivesse valor 8, seria 165 centímetros quadrados, certo? Então, terminou aqui a correção da número 1, aliás, 6, né? Da número 6 da página 106, letras A e B. Questão número 7. A partir de 2003, o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A passou a ser disputado no sistema de pontos corridos, no qual vence a equipe que somar o maior número de pontos ao final do campeonato. Nesse sistema, todas as equipes se enfrentam e cada uma joga 2 vezes contra o mesmo adversário, em turno e retorno. A seguir, é apresentado o número de partidas disputadas nesse sistema, em relação ao número de equipes participantes. Então, foi dada aqui uma tabelinha, né? Número de equipes, 2 equipes. Número de partidas, 2, que multiplica 2 vezes menos 1, que vai ser igual a 2, ou seja, 2 partidas. Se são 3 equipes, 3, que multiplica 3 menos 1, que é igual a 6, ou seja, são 6 partidas, né? E assim por diante. Foi dada aqui a tabelinha. Questão da letra A. Que função relaciona o número P de partidas em função do número N de equipes? Bom, então, a função que vai representar o número de partidas em relação ao número de equipes vai ser P de N igual a N ao quadrado menos N. Por quê? Porque N que multiplica N menos 1, vou explicar aqui para vocês, pois N que multiplica N menos 1 dividido por 2 é o número de possibilidades de jogos com N times, tá? Como temos turno e retorno, então, esse N vezes N menos 1 sobre 2, eu vou multiplicar por 2, porque é turno e retorno.
Olha, como eu tenho aqui uma multiplicação e o 2 está multiplicando e aqui ele está dividindo, eu posso cancelar. Vai sobrar só n vezes n menos 1. Multiplicando aqui, ó, n vezes n ao quadrado. N vezes 1, n. Então, P de n, a função, né, que relaciona o número de partidas, o número P de partidas, em função do número n de equipes, vai ser P de n igual a n ao quadrado menos n, ok? Muito bem, letra A da número 7. Então, vamos agora para a letra B da número 7. Sabendo que na Série A do Campeonato Brasileiro de 2015 participaram 20 equipes, qual foi o número de partidas disputadas? Quantas partidas cada equipe disputou? Então, vamos lá. Então, a gente viu na atividade anterior que a função, né, que representa o número P de partidas em função do número N de equipes, era dada por P de n igual a n ao quadrado menos n, certo? A gente viu isso na letra A. Então, agora eu quero saber qual o número de partidas disputadas. Sabendo que no Campeonato Brasileiro de 2015 participaram 20 equipes. Então, se são 20 equipes, então o número n vai ser representado por 20. A gente vai trocar o n por 20, tá? Então, vamos lá. Então, P de 20 vai ser igual a 20 ao quadrado menos 20. Então, a gente trocou a letra n por 20, porque n representa pra gente aqui o número de equipes. E como eu estou querendo saber, né, o número de partidas, então quem eu quero saber é P, né, número de partidas disputadas, sabendo que se participaram 20 equipes. Então, n é 20. Então, vamos resolver isso aqui. Então, o número de partidas, se foram por 20 equipes, vai ser 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, 400, menos 20. O número de partidas disputadas, né, por 20 equipes vai ser 400 menos 20, 380 partidas. Então, qual o número de partidas disputadas, sabendo que 20 equipes participaram desse campeonato? Então, eu troco o n, porque o n representa o número de equipes. Então, onde for n, eu coloco 20 e desenvolvo a continha aqui, né, a função. Então, o número de partidas, se o número de equipes for 20, vai ser 380 partidas. Ainda perguntou, né, na letra B, quantas partidas cada equipe disputou? Bom, aqui a gente tem que pensar que são 20 equipes, né? Mas para cada partida de jogo, não são necessárias 2 equipes para jogar o jogo, né? Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. Se são 20 equipes e são necessárias 2 equipes para jogar, então, a gente vai dividir 20 por 2, que são o quê? 10, né? 20 dividido por 2 são 10 equipes. Então, a gente vai fazer essa divisão, porque numa partida são necessárias 2 equipes. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar as 380 partidas e dividir por 10. Então, 380 dividido por 10, que vai dar o quê? 38, né? Então, 38 partidas. É o número de partidas que cada equipe disputou, tá bom? 38 partidas. Muito bem. Letra C. Se 25 equipes participarem de um campeonato nesse sistema, quantas partidas serão disputadas? Então, vamos lá. Então, a função é dada por P de n igual a n ao quadrado menos n. Então, o número de partidas para
n, esse número n sendo 25, ou seja, o número de equipes, né, sendo 25, a gente vai trocar esse n por 25. Então, P de 25 vai ser igual a 25 ao quadrado menos 25. Então, P de 25 vai ser igual a 25 ao quadrado é 25 vezes 25. 625 menos 25. Então, o número de partidas, se são 25 equipes, vai ser 625 menos 25. 600 partidas. Então, o número de partidas para 25 equipes será de 600 partidas disputadas. Muito bem. Questão número 8. Represente por meio de uma função quadrática a área de cada figura em função de x. Temos aqui a figura de um retângulo. Para calcular a área de um retângulo, a gente sabe que é base vezes altura, ou seja, x mais 5 vezes 4x. Então, vamos calcular a área desse retângulo. Então, a área vai ser igual a base x mais 5 vezes 4x. Esse 4x está multiplicando o x e também o 5. 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes 5, 20x. Então, a área, né, desse retângulo, a função que representa a área desse retângulo, né, de base x mais 5, altura 4x, vai ser de 4x ao quadrado mais 20x. Agora, vamos à área desse triângulo, né? Temos aqui base 4x mais 4, altura 5x menos 1. Para calcular a área de um triângulo, a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos calcular. Então, tá aqui o nosso triângulo, base 4x mais 4, altura 5x menos 1. E para calcular a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual base 4x mais 4, que vai multiplicar a sua altura, 5x menos 1. E tudo isso vai ser dividido por 2. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. 4x vai multiplicar 5x primeiro. Então, lá, 4x vezes 5x, 20x ao quadrado. Agora, 4x vezes menos 1, sinais diferentes, menos 4 vezes 1, 4, então 4x, menos 4x. Agora, vamos fazer a distributiva, mas agora com o número 4. 4 vezes 5x. 4 vezes 5x, 20x. Sinais iguais, né? Mais, então, mais 20x. Agora, é a vez do 4 multiplicar o menos 1. 4 vezes menos 1, sinais diferentes, menos. 4 vezes 1, 4. Então, menos 4. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos juntar os termos semelhantes aqui. Temos 20x ao quadrado, ninguém semelhante a ele, a gente repete. Agora, 20x menos 4x, 16x, menos 4. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos dividir. 20 dividido por 2, 10. Com 10x ao quadrado. 16 dividido por 2, 8. Então, mais 8x. 4 dividido por 2, 2. Prontinho aqui, então, essa é a função que representa a área do nosso triângulo. Certinho? Terminamos aqui a questão, então, letra B.
dá número 8. 10x ao quadrado mais 8x menos 2. Então, questão número 9. No parque aquático, existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos, cuja base tem raio R e centro O. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. Temos a figura aqui. O raio da ilha de lazer será R, tá? Esse R minúsculo. Deseja-se que, após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água da piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos, tá? Então, essa área da piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Considere 3 o valor aproximado para π. Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer R em metros estará mais próximo de... Aí temos as alternativas. Lembre-se de que o volume de um cilindro reto de altura H e raio de base R é dado por volume igual a π vezes R ao quadrado vezes altura. Então, vamos lá. Então, foi dado lá pra gente a formulazinha para calcular o volume de um cilindro, né? Lembrando que é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Inicialmente no problema foi dado o volume da piscina. O volume da piscina era de 12 metros quadrados e ela tem uma profundidade de 1 metro de profundidade. Mas aí eu vou construir essa ilha, né? E essa ilha ela vai ter que ter ali no mínimo, né, 4 metros cúbicos de volume. Então, vou calcular aqui um volume, né, dessa ilha. Vamos calcular. Então, volume 2, porque a gente tem que retirar essa parte da ilha, porque essa parte da ilha, ela é seca. Ela não vai ter água. Então, vamos tirar essa parte. Mas primeiro, então, eu tenho que saber quanto é o volume, ou seja, pelo menos descobrir o raio, porque só me deu o raio, o Rzinho pequeno, minúsculo, né? E então, eu tenho que descobrir. Vamos lá descobrir. Então, o volume... Vou colocar volume 2, porque esse aqui seria o meu volume 1 da piscina, o volume inicial, tá bom? Então, meu volume 2 seria π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Eu sei que essa ilha seca, ela vai ter a mesma profundidade aí que a piscina, né? Ela vai coincidir com a mesma altura, então, da piscina, que era de 1 metro. O valor de π me deu também na atividade, que é 3. Então, 3 vezes o raio ao quadrado, porque eu não sei o valor dele, mas a altura eu sei que vai ser a mesma da piscina, né? Essa ilha seca vai ter a mesma altura da piscina, que é 1. Multiplicando 1 vezes 3, 3 vezes R ao quadrado, 3R ao quadrado. Então, esse seria o volume aqui dessa ilha seca. Mas me disse que a piscina, para que a piscina tenha no mínimo 4 metros cúbicos, ou seja, se está me dizendo que ela vai ter no mínimo 4 metros cúbicos, eu estou dizendo que esse volume, ele vai ser o quê? Maior ou igual a 4. Não vai ser maior que isso, tá? Ele vai estar ali até, no máximo aqui, 4, tá? Não vai passar aqui isso. Então, o volume é de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o volume inicial, que era de 12 metros cúbicos, né? Então, o volume inicial, vou pôr volume 1, e vou retirar o volume 2, que eu encontrei aqui, que é 3 raio ao quadrado, ou 3R ao quadrado. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui volume 2, tá? E isso tem que ser maior ou igual a 4. Então, agora sim, vamos substituir os valores. O volume inicial era de 12,
menos o volume da ilha, que é 3R ao quadrado. Tem que ser maior ou igual a 4. Vamos passar agora esse 12 para o segundo membro, tá? Aqui é uma inequação, né, gente? Vamos resolver essa inequação aqui, de segundo grau. Então, menos 3R ao quadrado, maior ou igual a 4, menos, troca sinal, 12. Vamos multiplicar por menos 1, porque a nossa variável está negativa. Então, multiplica tudo por menos 1. Então, vai ficar 3R ao quadrado positivo. Quando a gente multiplica por menos 1, a gente inverte esse sinal. Então, menor ou igual a menos 4 mais 12. Agora sim, vamos resolver aqui. Então, 3R ao quadrado, menor ou igual, 12 menos 4, 8. Então, R ao quadrado, menor ou igual a 8 dividido por 3. R ao quadrado, menor ou igual, 8 dividido por 3, 2,66. Agora, vamos tirar a raiz, né? Passa esse 2 tirando a raiz. R é menor ou igual, raiz quadrada de 2,66, raio menor ou igual a raiz quadrada de 2,66, que é 1,63. Então, a alternativa que se mais se aproxima aí é a alternativa da letra A. 1,6. Então, o raio máximo, né? O raio máximo da ilha de lazer em R em metros estará mais próximo de 1,6. Ele não vai passar disso, tá? Ele é menor ou igual a 2,63. Então, não vai passar disso, 1,6 até. Questão de número 10. Para determinarmos o número D de diagonais de um polígono convexo de n lados, podemos utilizar a função quadrática D de n igual a n ao quadrado menos 3n sobre 2. Tá? Então, para determinarmos o número da diagonal, n está se referindo ao número de lados desse polígono, tá bom? Então, vamos lá, letra A. Quantas diagonais tem um pentágono convexo? E outra pergunta, e um polígono convexo de 20 lados? Então, são duas continhas que a gente vai fazer aqui na letra A. Primeiro, a gente vai fazer para um pentágono e depois para um polígono de 20 lados. Vamos lá. Então, número 10, letra A. Primeiro, para um pentágono. Pentágono, a gente sabe que tem quantos lados? 5 lados, né? Então, como n está representando o número de lados, aonde for n, a gente vai trocar pelo número 5. Então, o número de diagonais para um pentágono, ou seja, uma figura de 5 lados, vai ser igual a 5 ao quadrado, menos 3 que multiplica 5, tudo dividido por 2. O número de diagonais, então, de um pentágono vai ser igual a 5 ao quadrado a 5 vezes 5. Então, 25, 3 vezes 5, 15, tudo isso dividido por 2. O número de diagonais de um pentágono vai ser igual a 25 menos 15, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, 5 diagonais. Então, um pentágono tem 5 diagonais. Agora, a gente quer saber para uma figura, né, de 20 lados, né, um polígono convexo de 20 lados. Então, onde for n, a gente vai colocar 20. Então, o número de diagonais para um polígono de 20 lados vai ser igual a 20 ao quadrado, menos 3 que multiplica 20, tudo dividido por 2. O número de diagonais de um polígono de 20 lados vai ser igual a 20 ao quadrado, é 20 vezes 20, que é 400. 3 vezes 20, 60, dividido por 2.
Então, o número de diagonais de um polígono convexo de 20 lados vai ser igual a 400 menos 60. 340 dividido por 2. Então, o número de diagonais de um polígono convexo de 20 lados vai ser 340 dividido por 2, que é igual a 170 diagonais. Então, um polígono convexo de 20 lados tem 170 diagonais. Então, essa é a letra A. Letra B. Quantos lados possui o polígono convexo que tem 54 diagonais? Depois, e o que tem 119 diagonais? Então, agora eu quero saber o número de lados, tá? Para um polígono que possui primeiro 54 diagonais, eu sei o número de diagonais, quero saber o número de lados. E o outro que tem 119 diagonais, ou seja, eu sei o número de diagonais que ele tem. Eu quero saber quantos lados esse polígono tem. Vamos lá? Então, aí, eu quero saber quantos lados, sabendo que ele tem 54 diagonais. A função é dada por número de diagonais de n lados é igual a n lados ao quadrado, menos 3, que multiplica o número de lados, dividido por 2. Como eu sei o número d de n, o número de diagonais, eu sei quantos são. São 54 diagonais. Então, tudo isso aqui é 54, tá? É o número de diagonais. Então, 54 é igual a n ao quadrado, que é o número de lados que eu quero saber, menos 3n sobre 2. Então, aqui eu vou multiplicar cruzado. Ó, não tem nada aqui embaixo, é o quê? 1. Então, 1 vezes n ao quadrado menos 3n é o quê? N ao quadrado menos 3n. 2 vezes 54, 108, né? Que é igual a 108. Vamos organizar aqui para a gente formar aqui uma função de segundo grau, ou uma equação de segundo grau. N ao quadrado menos 3n menos, ó, passou de lado, trocou, veio para antes do igual aqui, troca o sinal. E vamos igualar a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Como que calcula uma equação de segundo grau? Temos uma formulazinha. Todos lembram dela? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Delta vai ser igual. Quem que é o b aqui? B é quem está acompanhando o número 3 aqui, ó. Então, 3 é o valor de B. Aqui é o meu termo A, tá elevado ao quadrado. Termo B. O termo C, ele é independente, ele não tem variável, tá? Então, B vale 3. Menos 3, na verdade, né? Então, menos 3 ao quadrado. Menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 108, que é o valor do C. Então, delta é igual a 3 ao quadrado, 9. Todo número, gente, negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Então, somente 9. Agora, a gente vai multiplicar aqui, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 108. 432. Agora, vamos multiplicar o sinal. Ó, sinais iguais é mais. Mais com mais, mais. Então, 9 mais 432. Delta igual a 441. Agora, vamos descobrir o valor de n. N vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Gente, eu só troquei o nome aqui, né, que a gente tá acostumado a usar lá, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas aqui a gente, na função, a gente usou n, então a gente vai chamar de n aqui também, tá bom?
Então, N vai ser igual. Vou trazer aqui pra cima, tá bom? N vai ser igual menos, quem que é o B? Menos 3. Então, menos 3, mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? A gente achou 441 é o valor de delta. Então, raiz de 441. Tudo isso dividido por 2, que está multiplicando o A. A, quem está com o termo ao quadrado. Então, N ao quadrado. Quem está acompanhando? 1. Então, 2 vezes 1. N vai ser igual. Sinais iguais, mais. Então, 3 positivo. Mais ou menos raiz de 441. Que número eu multiplico por ele mesmo que dá 441? 21. 21 vezes 21, 441. 2 vezes 1, 2. N, vou chamar de N', tá? Tem gente que chama de N1 e N2, eu vou chamar de N' e N2'. Então, N' vai ser igual a 3 mais 21 dividido por 2. 21 mais 3, 24, dividido por 2, 12, né? N2', ou N2. 3 menos 21 sobre 2. Então, 21 negativo menos 3, menos 18 dividido por 2, que é igual a menos 9. Tá, mas aqui a gente tá falando de um polígono de 20 lados. Então, ele tem diagonais, gente. Então, não existe diagonal aqui negativa para esse polígono. Então, isso aqui pra gente, ó, não serve. Eu vou utilizar quem? O 12 positivo, porque eu sei que esse polígono tem diagonais. Então, qual o número de diagonais desse polígono convexo? Aliás, gente, desculpa, número de diagonais eu sei. Qual o número de lados? Então, qual o número de lados desse polígono de 54 diagonais? Ele tem 12 lados, né? Eu sei que ele tem lados, então o número 9 para mim não serve. Então, esse polígono, ele tem 12 lados e 54 diagonais. Tudo bem? Vamos para a próxima agora, que é também na mesma questão, né, na letra B, só que agora para um polígono que tem 119 diagonais. Então, agora a gente vai fazer para 119 diagonais. Então, qual o número de lados? Então, N é quem eu quero saber, né, o número de lados. O número de diagonais, que é o D de N, é 119. Então, eu vou substituir aqui. 119 vai ser igual N ao quadrado menos 3N, tudo isso sobre 2. Vamos multiplicar cruzado agora, tá? Aqui não tem, mas é 1 vezes N ao quadrado menos 3N, que vai dar N ao quadrado menos 3N. Agora, vamos multiplicar 119 vezes 2, que dá 238. Muito bem. Organizando, passando esse 238 para o primeiro membro, a gente passa ele trocando sinal. Então, N ao quadrado menos 3N menos 238 igual a 0. Chegamos aqui a uma equação de segundo grau, que a gente resolve com a formulazinha de Bhaskara, né? Então, delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Vamos identificar aqui quem são os meus coeficientes A, B e C. Coeficiente A é quem acompanha o N ao quadrado, 1. Coeficiente B, menos 3, é quem acompanha o N, né? E
menos 238 é o meu coeficiente C, que é o termo independente da equação. Então, continuar. Quem que é o B? Menos 3. Então, delta é igual a menos 3 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o A, que é 1, e que multiplica o termo independente C, menos 238. Então, delta vai ser igual a 3 ao quadrado, 9. Todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Agora, vamos multiplicar aqui, ó, 4 vezes 1 vezes menos 238. 4 vezes 1, 4 vezes 238, 952. Vamos multiplicar agora os sinais. Sinais iguais, ó, menos com menos é mais. Com mais aqui, mais. Então, 9 mais 952. Delta é igual 9 mais 952, 961. Achei o valor de delta. Preciso achar agora o valor de N. Vamos fazer aqui do ladinho. N é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, tudo sobre 2A. N é igual, quem que é o B? Menos 3. Então, menos da fórmula, menos 3, que é o valor de B. Mais ou menos raiz de delta, que é quanto? 961. Tudo isso sobre 2, que multiplica o valor de A, que é 1. Então, N vai ser igual menos com menos, mais iguais, mais. Então, 3, mais ou menos, raiz quadrada de 961. Que número eu multiplico por ele mesmo, dá 961. 31 vezes 31, 961. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2. Calculando, então, N' ou N1, vai ser igual a 3 mais 31 dividido por 2. 31 mais 3, 34, dividido por 2, que é igual a 17. N duas linhas, ou N2, 3 menos 31, dividido por 2, que vai ser igual 3 menos 31 menos 28, dividido por 2, que é igual a menos 14. Só que o número de lados desse polígono não pode ser negativo, né? Porque ele tem número de lados. Então, qual o número de lados desse polígono que tem 119 diagonais? Então, ele tem 17 lados, certo? Então, terminou aqui a nossa questão da número 10, letra B, né? E encerrou as nossas atividades, a correção das nossas atividades. Peço a vocês, gente, que assistam, né, todos os vídeos de correções, porque através desses vídeos eu tô mostrando passo a passo todas as questões, como se desenvolvem, né? Então, prestem bastante atenção, isso é muito importante para que a gente não fique, né, prejudicado em nossas aulas. Então, bons estudos, né? Continuem em casa, lavem bem as mãos. E se forem sair, gente, usem a máscara, ok? Bons estudos. Até mais.